Bom, nessa aula nós vamos resolver algumas questões de provas de concurso, exatamente versando sobre essas matérias que nós temos visto, principalmente os dispositivos constitucionais. Então, primeira questão. À luz da organização da Seguridade Social definida na Constituição Federal, julgue os itens abaixo. Previdência Social, Educação e Assistência Social são partes da Seguridade Social? Errado, não é verdade? Por que errado? Porque educação está fora. A Seguridade abrange saúde, previdência e assistência social. A saúde possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por ela amparada? Isso é verdadeiro. A previdência social pode ser dada gratuitamente à população rural carente? Não, a previdência social ela é contributiva. Os segurados especiais, eles não contribuem se não acontecer fato gerador. Porque se um segurado especial vender sua produção rural, ele vai estar obrigado a contribuir sim, tá? Então, nada de previdência social gratuita. A assistência social, por meio de sistema único e centralizado no Poder Central Federal, pode ser dada a todos os contribuintes individuais da Previdência? Não tem nada a ver essa afirmação. A assistência social, ela é também organizada de forma descentralizada. Do mesmo jeito tem o SUS para a saúde, tem o SUAS para assistência social. Tá? E é um sistema descentralizado e a assistência ela será garantida a quem dela necessitar. Não há um direcionamento da assistência para essa categoria de segurado ou para qualquer categoria de segurados. Inclusive porque a assistência ela protege especialmente idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, proteção à maternidade, proteção à família que se encontra em estado de necessidade, tá bom? Então aqui, falso também. Então o número de itens errados corresponde a 3 itens errados, tá? Então aqui vocês vejam que é possível responder essas questões a partir daquelas disposições constitucionais que se encontram do artigo 94 ao artigo 204 da Constituição Federal. Questão de número 2. Maria Clara, empregada doméstica com deficiência física, e Antônio José, empresário dirigente de multinacional, sediada no Brasil, desejam contribuir para o regime geral de previdência e, com isso, gozar de todos os benefícios e serviços prestados pela Seguridade Social. Tá? De acordo com a situação problema apresentada, é correto afirmar que é muito estranho esses cabeçalhos de questão onde as pessoas exercem atividade remunerada que obriga as pessoas a pagarem a previdência, trabalhou, filiou, não tem querer, trabalhou de forma remunerada, não tem querer, se filia automática e obrigatoriamente à previdência. É muito estranho dizer que as pessoas desejam contribuir para o regime geral. Já o cabeçalho tem um problema, essas pessoas estão obrigadas a contribuir para a Previdência Social. Mas vamos adiante. Maria Clara e Antônio José podem participar da assistência social? Não, eles são segurados da Previdência, não se configuram em pessoas em estado de necessidade, são pessoas que trabalham, têm remuneração do seu trabalho, não estão dentre a clientela especialmente protegida da assistência social. Então, a letra A é falsa. Só Antônio José pode participar da Previdência? Por que só ele, minha gente? A Maria Clara também é segurada obrigatória na condição de empregada doméstica. Ela é, sim, beneficiária da Previdência. Só Antônio José pode participar de benefícios previdenciários? Errado, a Maria Clara, enquanto segurada, também tem acesso aos benefícios. Maria Clara pode usufruir dos serviços de saúde pública em razão de sua deficiência física? Errado. Maria Clara pode usufruir do serviço de saúde pública porque saúde é direito de todos. Não há qualquer diferenciação tendo em vista a pessoa ser portadora ou não de uma deficiência. Saúde é direito de todos. Ela será atendida porque ela é alguém
a quem a Constituição garante direitos, e não por conta da sua deficiência física. Maria Clara e Antônio José podem participar da Previdência, apesar desse verbo antipático aqui, equivocado, porque eles devem, eles são segurados obrigatórios. É essa daqui a alternativa correta, tá? Dentre as outras, né, dentre todas, na verdade, essa é a única que nós podemos marcar. Mas eu chamo a atenção que aqui é um dever e não um poder. Quem trabalha de forma remunerada tem uma filiação compulsória à Previdência Social. Vamos lá. Terceira questão. A respeito do financiamento da Seguridade Social, nos termos da Constituição Federal e da legislação de custeio previdenciária, assinale a opção correta. Vamos lá. A pessoa jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social pode contratar com o Poder Público Federal? Falso, não pode contratar com o Poder Público Federal, nem dele receber benefícios ou incentivos, né, fiscais ou creditícios. Lei ordinária pode instituir outras fontes de custeio, além das previstas na Constituição Federal? Não, né? O artigo 95 diz que é possível criar novas fontes de custeio, mas obedecendo ao que está lá no artigo 154, que exige lei complementar para a criação de novas fontes de custeio, além daquelas previstas na Constituição Federal. Podem ser criados benefícios previdenciários para inativos por meio de decreto legislativo? Não há previsão de que decreto legislativo seja um instrumento para criar benefícios previdenciários. Eles são criados por lei. Então, essa é falsa. As contribuições sociais criadas podem ser exigidas 90 dias após a publicação da lei, né, que as criou. Verdadeiro, tá? São isentas de contribuição para a Seguridade Social todas as entidades beneficentes de utilidade pública distrital e municipal? Falso. São isentas as entidades beneficentes de assistência social que cumpram os requisitos da lei. Hoje a utilidade pública, a declaração de utilidade pública não é sequer um requisito. Tem que ser entidades devidamente certificadas. Se é uma entidade de educação, ela deve ser certificada pelo Ministério da Educação. Se é de saúde, pelo Ministério da Saúde. Se é assistencial, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, são isentas aquelas entidades beneficentes que cumpram os requisitos legalmente previstos, tá? E essa utilidade pública não é hoje um requisito. Então, aqui nós ficamos com a letra D. De acordo? Vamos adiante. Vamos lá. Leio aí enquanto eu tomo uma aguinha, porque eu estou com uma gripe, sabe, gente? Então, vamos lá. 4. Hermano, advogado autônomo, possui escritório no qual mantém relação de vínculo empregatício com Lia, advogada e assistente de Hermano, e Léa, secretária. A construtora ABC Empreendimentos, pessoa jurídica cadastrada na junta comercial, possui na sua folha de pagamento 10 empregados e 20 autônomos. Autônomos aqui enquanto atividade, porque enquanto segurados eles são contribuintes individuais. E eles prestam serviços para distintas construtoras na área de assentamento de mármore e granito. Então, vamos lá. De acordo com a situação problema apresentada acima e do conceito previdenciário de empresa, é correto que Hermano deve contribuir só como contribuinte individual? Voltando aqui. O Hermano é contribuinte individual, mas além de contribuinte individual, ele mantém a Lia e a Léa trabalhando para ele, não é? Então, tendo em vista a existência de segurados que lhe prestam serviço, o Hermano será um contribuinte individual equiparado à empresa e deverá contribuir também com as contribuições exigíveis das empresas. Então, isso aqui é falso. A construtora ABC pode contribuir como contribuinte individual autônomo. Empresas, pessoas jurídicas não são seguradas, tá? Contribuem enquanto empresa.
Só podem ser segurados, enquadrados nas diversas categorias, as pessoas físicas. Então, essa daqui está falsa. Construtora não pode ser contribuinte individual. Hermano e a construtora ABC devem contribuir sobre a folha de pagamento de seus empregados. Tá? Isso é verdade. Vamos ver aqui, ó. O Hermano tem 2 empregadas, Lia e Leia. E a construtora ABC, ela, né, é uma pessoa jurídica que tem 10 empregados e 20 contribuintes individuais que prestam serviços, né, para diversas construtoras. Então, né, os dois, tanto o Hermano quanto a construtora ABC, devem contribuir sobre a folha de pagamento dos seus empregados. Hermano não pode contribuir como empresa, pois é pessoa natural. Errado, porque existem as empresas e existem na legislação, né, previdenciária os equiparados à empresa. Entre os equiparados à empresa, nós encontramos os contribuintes individuais com os segurados a seu serviço, que é exatamente o caso do Hermano. Então, o Hermano é um contribuinte individual equiparado à empresa, ele vai sim contribuir nessa condição. A construtora ABC não deve contribuir sobre a folha de pagamento de seus empregados, pois eles prestam serviços a terceiros. Não importa o que esses empregados fazem, tá? Fato é que essa empresa vai ter que contribuir sobre a remuneração desses empregados. Então, tá falso isso daqui. O fato de eles prestarem serviços a terceiros não vai afastar a obrigatoriedade da construtora ABC efetuar contribuições sobre a remuneração desses empregados. Então, aqui nós ficamos com a letra C. Vamos lá. Além das contribuições sociais, a Seguridade conta com outras receitas, vocês lembram disso? Outras receitas ou receitas de outras fontes. Não constituem outras receitas da Seguridade Social. Multas, receitas patrimoniais, doações, juros moratórios, 60% do resultado dos leilões de bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, multas são receitas de outras fontes, receitas patrimoniais, financeiras, são receitas de outras fontes, receitas de doações, subvenções, legados também, juros e multa de mora, receitas de outras fontes. Nesse caso aqui, existe sim, tá, receita originada dos leilões da Receita, mas não é um percentual de 60%, é um percentual de apenas 40% do valor arrecadado nesses leilões da Receita, tá? Então, aqui está errado, não porque não exista essa receita de outra fonte, sim por conta do percentual que não é de 60% e sim de 40%. Vamos lá. Agora uma questão que trata de princípios. Vamos lá. Assinale a opção incorreta. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, prevalência dos benefícios e serviços às populações rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio. Então, aqui eles querem a opção incorreta. Existe o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento? Perfeitamente. Tá? Vocês podem estar acompanhando a solução dessa questão com o artigo 94 da Constituição Federal. Existe a prevalência dos benefícios e serviços às populações rurais? Não. Existe a uniformidade e equivalência de benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Então, aqui encontramos a incorreta. Existe a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços? Sim. Irredutibilidade do valor dos benefícios? Também. Equidade na forma de participação no custeio? Também temos esse objetivo. Então, a incorreta é a letra B. Vamos adiante. É vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salários para a realização de despesas distintas das enumeradas na Constituição.
Entre essas, veda-se a aplicação de recursos dessa origem na cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, na proteção à maternidade, especialmente à gestante, nos termos da legislação pertinente, no aporte de recursos à entidade de previdência, tendo em vista as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, como previsto na legislação respectiva, no pagamento de salário, família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Essa questão ela é uma questão bem movediça. Por quê? Se a gente ficar só no universo dos dispositivos constitucionais, a gente até consegue resolver essa questão, tá? Com alguns melindres, mas consegue resolver. Eu volto já na questão, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, tá? O artigo 6711 da Constituição é que fundamenta, né, essa resposta. As contribuições da empresa sobre folha de salários e demais rendimentos e as contribuições dos segurados somente podem ser utilizadas para financiar benefícios do regime geral. É o que nós encontramos, né, no artigo 6711. São vedados, aí lá vem, utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195.1a, empresa sobre a folha e demais rendimentos, e 2, contribuições dos segurados para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral, de que trata o artigo 201. Então, as contribuições das empresas sobre folha de salários e demais rendimentos e as contribuições dos segurados só podem pagar benefício do regime geral. No artigo 201, que é ali referenciado no artigo 67, nós temos, né, que a Previdência será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário, família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, a única que estaria fora desse contexto, tá, seria essa história aqui de dizer que vai dinheiro das contribuições das empresas, dos segurados, tá, das contribuições ditas previdenciárias, para entidade de previdência, aportando recursos para a entidade de previdência, tendo em vista, tá, só um instantinho, gente. Tá, dizer que vai recurso das contribuições das empresas sobre a folha de salários e também dos segurados para, né, aportar recursos para as entidades de previdência. Isso aqui não existe, isso aqui é falso. De outro lado, tá, essa afirmação que está na letra D, quem lembra das disposições que estão na Lei 8.213, no Regulamento da Previdência Social, tá, vai ficar um pouco incomodado. Por quê? Porque no caso do regime geral, que é previsto no artigo 201 da Constituição, a Lei Orgânica da Previdência e o regulamento vão nos dizer o seguinte, que, tá, o seguro-desemprego, apesar de ser um benefício previdenciário, não é mantido pelo regime geral. Então, esses recursos não iriam para o seguro-desemprego, porque eles só vão para benefícios que são mantidos pelo regime geral. Então, aqui está correto na letra A, na letra B também, tá? Na letra E também são benefícios do regime geral, mas esse daqui, embora conste lá do artigo 201 da Constituição Federal como sendo um evento protegido pela Previdência, na regulamentação do dispositivo constitucional, não é incumbência do regime geral do Ministério da Previdência administrar o seguro-desemprego, ou seja, benefício concedido em virtude do desemprego involuntário. Então, o gabarito da questão foi a letra C, mas eu chamo a atenção para essa incongruência, eu diria que, na verdade, é uma incorreção quando a gente examina a Lei Orgânica da Previdência. Vamos lá. Então, temos aqui
não se destina integralmente ao financiamento da Seguridade Social até 2015. Então, não se destina integralmente significa dizer que vai para a Seguridade, mas não o valor integral, tá? Qual é a contribuição que vai para a Seguridade, mas não vai integralmente até 2015? A COFINS é a resposta, tá? E nós vamos já examinar o dispositivo do ADCT que trata dessa possibilidade. Ora, mas aqui eu tenho contribuição previdenciária de segurado obrigatório, tá? Por que não é essa? Porque vocês lembram do artigo 67 que a gente acabou de ver? Contribuições de segurado só são usadas para pagamento de benefícios da Previdência Social. A receita do FIES vai para o FIES, vai para a educação superior. A taxa de ocupação, tá, arrecadada pelas unidades da Previdência Social, não é recurso que seja destinado à Seguridade. Remuneração de depósitos bancários percebida pelas unidades integrantes do Ministério da Saúde também não é destinada à Seguridade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o artigo 76 do ADCT. Esse a gente realmente não tinha examinado na aula anterior, tá? É bom que ele apareça agora. O artigo 76 diz que são desvinculadas de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2015, 20% da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. Então, ali naquelas opções, nós só poderíamos marcar a COFINS, porque é uma contribuição social, não há previsão de recursos do FIES serem utilizados, né? Nem em parte, nem total pela Seguridade Social, tá? O que está, né, desvinculado parcialmente, é uma receita da Seguridade, mas que não vai integralmente para essa área, é realmente a COFINS. Vamos lá. Questão, está aqui o 67, que diz que as contribuições dos segurados só podem ir para o custeio dos benefícios do regime geral. Bom, 9. A Constituição Federal de 88 deu novo tratamento à Previdência Social no Brasil em relação às constituições pretéritas. O conceito de seguridade, colocado no título da ordem social, constitui um novo paradigma constitucional à medida que a Previdência Social é vista como um direito social independente e não relacionado à assistência social. Falso. As três áreas, saúde, assistência e previdência, formam a Seguridade Social, que é um conjunto integrado de ações. A Previdência é vista como subsistema da saúde? Não, a Previdência é parte da Seguridade, assim como a saúde é parte da Seguridade. A Previdência Social é vista como um serviço a ser prestado de forma integrada com a assistência à saúde, tá? Esta é verdadeira. A assistência e a previdência são conceitos jurídicos idênticos? Não, são técnicas de proteção social, são políticas de proteção social diferentes. Saúde e assistência são direitos sociais organizados da mesma maneira e com a mesma finalidade? Falso também. Os riscos protegidos pela saúde e pela assistência social são diferentes. A delimitação da clientela das duas áreas também tem suas particularidades. Então, ficamos aqui com a letra C. 10. Tendo em vista os princípios e diretrizes da Seguridade Social, nos termos do texto da Constituição Federal e da legislação de custeio previdenciária, assinale a opção incorreta. Então, aqui, né, fala em princípios e diretrizes da Seguridade, são os objetivos da Seguridade, e ele nos pede a opção incorreta. Existe a diversidade da base de financiamento? Sim. Existe a universalidade da cobertura e do atendimento? Também. Equidade na forma de participação no custeio? Perfeitamente. Irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços? Vamos ler a última. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais? Ok, qual é o erro? Não existe irredutibilidade do valor dos serviços. A irredutibilidade é do valor dos benefícios, tá? E aqui nós vamos encerrar essa aula com questões de concurso. Voltaremos na aula seguinte para a teoria
e mais à frente eu trago mais questões de prova. Até lá!